de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, crianças, tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Deus, obrigado por esse cultinho que vamos ter, Deus, hoje. Abençoe as crianças que estão vendo esse cultinho hoje, Deus, no online. Mesmo a gente estando online, né, Deus, a gente consegue ouvir a Tua palavra, Deus. Mesmo com essa pandemia, a gente consegue ouvir a Tua palavra, Deus. Então eu agradeço, Deus, por estar aqui hoje, iniciando esse cultinho, Deus, orando por essas crianças, orando por a gente, Deus, para sair logo essa pandemia. Mas enquanto isso, Deus, eu agradeço muito e abençoe esse cultinho, Deus, que vamos ter hoje. A gente vai aprender muita coisa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau! Boa noite, crianças. Hoje é a última parte da vida de Jesus. A nossa história de hoje se chama O Caminho. Vamos ao nosso versículo? Está em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Era uma noite especial em Jerusalém, cheia de pão fresco e carne assada, enchia o ar. Luzes piscavam nas casas, era a comemoração da festa da Páscoa. Os judeus comemoravam a saída do Egito há muitos anos. Jesus e os 12 discípulos estavam em Jerusalém também. Estavam reunidos numa sala para fazer a ceia da Páscoa. Jesus sabia que era chegada a hora de ele morrer na cruz por nossos pecados. Judas saiu após a ceia e Jesus disse para ele: o que pretende fazer, faça depressa. Somente Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Judas, naquele momento, contava aos inimigos de Jesus onde podiam prendê-lo. Jesus disse aos discípulos: vou estar com vocês apenas mais um pouco. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Portanto, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Os discípulos com certeza ficaram muito tristes, pois ficariam sem o mestre. Pedro falou: para onde vais? Jesus disse: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas seguirão mais tarde. Pedro disse: mas Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida por ti. Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Todos os discípulos se entristeceram. Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Pois, ao confiarem em Deus Pai e Jesus, os discípulos poderiam atravessar os tempos difíceis que viriam. A seguir, Jesus começou a contar aos discípulos sobre o céu, a casa de seu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Voltarei e os levarei para mim. Que promessa maravilhosa que Jesus falou para os discípulos. Um dia Jesus voltará do céu, o céu se abrirá e nós o veremos nas nuvens. Todos os que o receberam como seu Salvador pessoal se encontrarão com ele. Então estaremos com Jesus para sempre. Que pensamento feliz Jesus deixava para os discípulos. Tomé não entendia. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então saberemos o caminho? Os discípulos não entendiam o que Jesus falava. Jesus disse para Tomé:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus veio com o propósito de abrir um caminho para que os pecadores como você, como eu, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e não continuássemos separados de Deus. Mas para fazer isto, ele teria que dar a sua vida. E assim nós terminamos a vida de Jesus, crianças. Essa foi a última parte. Boa noite. Olá, crianças, tudo bem? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Logo, logo tudo isso vai passar. Vamos agradecer este culto abençoado que nós tivemos, né? Que foi lindo, de muito aprendizado. E vamos orar e agradecer com a oração do nosso Senhor, tá bom? Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, pois nos livramos do mal. Pois o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém! Que lindo! Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, protegida, né? E que vocês continuem assim, obedecendo papai, obedecendo mamãe, tá bom? E até o próximo culto. Um beijo! Tchau! Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo com Deus, então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Oh, 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 minha vida é uma viagem para o céu. Sou feliz pois vou me encontrar com o meu Deus.
A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus estamos em momentos de culto, culto que prestamos a Deus por tantas bênçãos derramadas. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Amor deve ser o nome da nossa comunidade. Amor precisa ser a característica fundamental daquele que crê em Cristo Jesus, aquele que professa a sua fé no Senhor. Uma comunidade de amor é uma comunidade fraterna, é uma comunidade unida, é uma comunidade que consegue superar as suas necessidades e dificuldades. O amor, ele é fundamental, porque os erros sempre acontecerão. A vida humana é cheia de quedas, de erros, de problemas, mas tudo pode ser suplantado à medida do amor. É por conta do amor que aconselhamos, é por conta do amor que perdoamos, é por conta do amor que queremos ficar juntos, é por conta do amor que temos a revelação de Deus em nossos corações e podemos ser a revelação de Deus para vários corações, para tantas pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento cultico, possamos cantar e louvar a Deus por tamanhas bênçãos derramadas. Feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Pai querido, o amor é a revelação da tua presença neste mundo. Fundamentalmente, necessitamos, Senhor, do teu amor para viver. Necessitamos do teu amor para sermos discípulos teus nesse mundo, para guardar os nossos corações de tantas desventuras que esse mundo nos traz. Mas, Senhor, a alegria de te servir, a alegria de te amar é maior do que qualquer outra coisa. É maior que qualquer problema que possamos viver. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de sermos homens e mulheres assim, maleáveis, permeáveis do teu amor, para que qualquer pessoa que chegue a nós consiga achar em nós tua presença, a presença do amor. E que nós mesmos, Senhor, assim, nos amando, possamos nos conhecer, nos perdoar e assim caminhar em alegria, superando a cada dia os desafios, mas vivendo sempre uma vida nova, uma vida eterna, segundo as tuas palavras. Recebe, Senhor, o culto que aqui fazemos a ti, orações e louvores que iremos aqui cantar. É o que nós te clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai,
Tua graça é o que eu mais preciso. Quero estar em tua presença, rompendo as cadeias em adoração. Prostro-me diante de ti. Tua graça é o que eu mais preciso. Quero estar em tua presença, rompendo as cadeias em adoração. Na tua unção não temo diante dele. Na tua unção o Senhor está comigo. Na tua unção sou mais que vencedor. Tu és a razão do meu louvor. Na tua unção não temo diante dele. Na tua unção o Senhor está comigo. Na tua unção sou mais que vencedor. Tu és a razão do meu louvor. Deus é grande e temível, na vitória contra o mal. O Senhor está comigo, nele sempre triunfarei. Deus é grande e temível, na vitória contra o mal. O Senhor está comigo, nele sempre triunfarei. O Senhor está comigo. Na tua unção sou mais que vencedor. Tu és a razão do meu louvor. Na tua unção não temo diante deles. Na tua unção o Senhor está comigo. Na tua unção sou mais que vencedor. Tu és a razão do meu louvor. Deus é grande e temível, na vitória contra o mal. O Senhor está comigo, nele sempre triunfarei. Deus é grande e temível, na vitória contra o mal. O Senhor está comigo, nele sempre triunfarei, 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 triunfarei. Só cuidado qualquer que
paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas todos a mais esse momento de reflexão da Palavra de Deus, crescimento para as nossas vidas e fortalecimento para a nossa fé. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 até o 15, vamos ler a história de Nicodemos. Diz assim: Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É interessante notar, em várias passagens do Evangelho, a forma como Jesus fala. Por exemplo, se nós formos lembrar da mulher à beira do poço, quando foi buscar água, Jesus fala com ela de uma forma totalmente diferente. Inclusive, Jesus se declara ser Cristo. Mas lendo aqui o texto de Nicodemos, nós vemos que Jesus não é tão claro como foi com aquela mulher. Jesus ele fala de uma forma diferente com Nicodemos, exigindo de Nicodemos uma postura, exigindo que Nicodemos possa raciocinar, exigindo que Nicodemos possa buscar dentro do seu conhecimento sentido para as palavras de Jesus. Mas não é sem propósito que Jesus faz assim. Porque, na verdade, o que Jesus quer transmitir com a sua mensagem é justamente a verdade. E por isso, em vários momentos do texto, nós vemos Jesus repetir várias vezes: em verdade te digo, em verdade te digo. O que Jesus está tentando colocar para nós é a revelação do Evangelho, que vai além das aparências que nós podemos perceber neste mundo, sendo cada um de nós seres humanos limitados, tanto no entendimento, tanto nas suas próprias percepções, pela visão, pela audição. Nem tudo o que parece é. E Deus nos desafia, então, em confiar nas palavras de Jesus, nas palavras do Evangelho, para termos discernimento exato do que é este mundo, de quem sou eu ou o que sou eu, e qual é o propósito de Deus em toda a sua criação,
e o que é que está interrompendo, o que é que causa curto-circuito dentro do propósito de Deus concernente à criação. E por isso, Jesus veio anunciar esse evangelho, a salvação, veio anunciar que há solução, veio anunciar que existe sim um caminho, e esse caminho foi traçado por Deus, mas por conta da maldade que entrou na criação e limitou o crescimento do ser humano no sentido do conhecimento de Deus, Jesus foi enviado para nos salvar dessa ignorância, para nos salvar da cegueira da realidade da vida terrena. Realidade é essa pautada em cima da maldade, da mentira e em cima do engano. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Logo de início, o texto começa a dizer que Nicodemos era um fariseu, mas não apenas um fariseu, mas um dos principais fariseus. E em algumas versões diz governante de Israel. Se nós formos olhar bem a palavra que designa essa importância de Nicodemos, vamos perceber que é a mesma palavra usada para aqueles que fazem parte do Sinédrio. Então, Nicodemos, com certeza, ele era um homem influente, um homem de posses, um homem que não apenas sabia da mensagem bíblica dos profetas e da promessa de Deus, da revelação do ungido de Deus, como também era um influente politicamente dentro do Estado de Israel, que como fariseu tinha zelo pela palavra, e também como fariseu e membro do Sinédrio, governava também aquele povo, dando conselhos e decidindo questões acerca da vida da população. Então Nicodemos era alguém influente, alguém importante, não era uma pessoa sem conhecimento. E a palavra de Nicodemos, quando chega para Jesus, é a seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, apesar de ter conhecimento tanto dos profetas como das promessas de Deus acerca do Cristo, ele verifica a validade ou a veracidade da mensagem de Cristo por sinais de milagres. Porque o Cristo esperado por Israel deveria fazer sinais, e os sinais vai desde a cura de um leproso, de um cego de nascença, como também a autoridade para expulsar espíritos malignos que são mudos. E os sinais que Jesus fazia demonstrava que ele era o Cristo. Então, Nicodemos vai à noite procurar Jesus para dizer a Jesus que ele sabe, para dizer a Jesus que ele tem plena consciência de que ele é o Mestre, ele é o Cristo, vindo da parte de Deus. Por causa do quê? Por causa dos sinais. Então, ele reconhece sim, mas Nicodemos ainda está preso ao seu passado, está preso ao seu mundo, ao mundo religioso que ele vivia, ao mundo religioso que ele estava acostumado. Faltava então a segunda parte, a parte que viria posterior, que viria depois da confissão de conhecer, de saber que Jesus era o Cristo, que era agora a parte de crer, ou melhor, a parte de, abandonando as coisas que ele já conhecia acerca da religião, agora olhar para o Cristo e seguir a caminhada de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com as orientações de Cristo Jesus. E essa é a parte que Jesus tenta explicar para Nicodemos, mas não de maneira tão fácil como ele fez para a mulher à beira do poço, mas de uma maneira um pouco mais rebuscada,
exigindo de Nicodemos um pouco mais de raciocínio. Por quê? Porque ele era mestre, ou seja, ele tinha um pouco mais de conhecimento das Escrituras, conhecimento da religião judaica, e ele tinha condições de saber mais. Então, nós já podemos ver aqui que Jesus, ele fala a mensagem de acordo com o ouvinte, ele fala a mensagem de acordo com o que nós somos capazes de entender ou de compreender. Eu entendo isso como um respeito, porque se a pessoa tem condições de caminhar um pouco mais, então Jesus caminha, exige mais dela. Se a pessoa não tem condições de caminhar tanto assim, então Jesus facilita o caminho para ela. A questão é que precisamos aprender. E uma vez aprendido, guardado, somos desafiados agora a viver segundo as orientações, os ensinamentos. Então a primeira fala de Jesus para Nicodemos é exigindo dele uma compreensão, dizendo lá no versículo 3, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Nicodemos ouviu essa fala de uma forma muito literal. Ele não compreende. Ele fica pensando, como pode alguém, sendo velho, voltar ao ventre materno? E na pergunta de Nicodemos tem a própria resposta que ele tanto buscava. E a verdade é essa. Uma vez aprendendo, uma vez tendo caminhado na vida com algumas ideias, a mudança é sempre difícil, a mudança é sempre complicada. Depois de ter ouvido tantas vezes, tantas coisas acerca do Cristo, segundo a religião judaica, tudo já estava muito cauterizado na mente de Nicodemos. E agora, como mudar? E agora, como se abrir? A mudança aqui é no sentido de se abrir. A mudança aqui não é no sentido de jogar fora tudo aquilo que se sabia anteriormente, mediado pela religião. Mas agora é não se fechar, é estar aberto, é se abrir para que Deus possa nos guiar. A religião não tem como nos guiar, ela tem como nos manter dentro de uma certa direção, de um certo sentido, colocando barreiras ou obstáculos para que nós não possamos nos desviar. Mas a religião acaba nos cerceando, nos segurando, acaba nos tolhindo, não nos abre, mas nos fecha. E Jesus então começa a dizer a ele que é preciso nascer de novo, ou seja, se abrir. É preciso que ele baixe as guardas, é preciso que ele tenha a coragem de se abrir para ouvir, se abrir para aprender e não chegar perante o Senhor com fechado, como a religião havia ensinado. Ele chega para Jesus para dizer, eu sei que tu és mestre, ou seja, eu sei, eu já dominei, eu já entendi, eu já apreendi, eu tenho o conhecimento, eu sei que você é mestre. E Jesus vai dizer para ele, você não sabe, mas você pode saber à medida que você se abra. Você quer saber? Então é preciso nascer de novo. E Jesus vai repetir essa mesma frase, dando um outro sentido. No versículo 3, ele fala que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas, no versículo 5, ele vai dizer que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Eu achei bem curioso essa diferença nas frases de Jesus, porque quando a gente vê alguma coisa, a gente tem consciência de ter identificado algo. Mas entrar naquilo que estamos vendo, aí é um segundo passo, aí é uma segunda atitude. E essa atitude exige coragem de abrir mão da segurança, de abrir mão dos medos, de abrir mão da insegurança que vai tomar o nosso coração,
Mas se nós confiamos em Deus, se nós entendemos, temos fé de que Ele é o gerador da vida, então nós temos que lançar mão, sim. Nós temos que lançar fora o medo, tudo aquilo que nos prende e deixar que Deus nos conduza. Então Jesus vai aprofundar um pouco mais e vai dizer para ele, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E diz mais no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nascer de novo, se abrir para o Senhor, é estar disposto a ser guiado pelo vento. E aqui é interessante porque a palavra vento e pneuma, que é espírito, é igual, é a mesma coisa. No português, a gente tem duas palavras, uma coisa é vento, outra coisa é espírito. Mas no grego não. E essa palavra espírito é pneuma no grego, e pneuma é vento. Então o vento sopra onde quer, o espírito sopra onde quer. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o vento, a gente não sabe de onde ele vem. A gente não fica olhando, não tem como olhar. A gente precisa de um instrumento. Existe um instrumento chamado biruta, que a gente coloca em aeroportos, por exemplo, em lugares de voo livre, por exemplo, para saber a direção do vento. Mas a direção, eu não consigo ver o vento. E eu tenho pelo menos uma referência. Mas o vento não tem, ele pode mudar a qualquer momento. Ele está vindo da direita para a esquerda, do norte para o sul, do sul para o norte, e ele pode virar, a gente não tem controle. Então, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, quem nos guia é o Espírito, que nos desafia a caminhar, a ser guiados por Ele. Se nós nos guiamos pela religião, a religião depende muito daquilo que entendemos, ou dogmas que criamos, e assim caminhamos dentro dos dogmas. Mas os dogmas nasceram em nossas mentes. Os dogmas nasceram do nosso próprio raciocínio. Mas Jesus está dizendo a Nicodemos, é preciso nascer de novo, ou seja, é preciso adquirir a natureza de Deus. E a natureza de Deus está no seu Espírito. Espírito esse que está sendo ministrado por Jesus a Nicodemos através dos seus ensinamentos. Eu penso que Nicodemos ficou pensativo. E deve ter ficado olhando para Jesus, tentando entender o que Jesus está dizendo a ele. E tanto que no versículo 9, Nicodemos diz, como pode ser isto? Parece que Nicodemos estava dizendo assim, mas que absurdo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que você está falando. Como assim? Nascer de novo? Eu sou velho já, como posso nascer de novo? Jesus está tentando fazer com que Nicodemos saia de dentro daquela caixinha que ele entrou, chamada religião judaica, para se expandir, para crescer, para ser guiado pelo Espírito. Então, nessas palavras finais do texto, Jesus vai, mais uma vez, de uma outra maneira, buscando referências na própria Escritura do Antigo Testamento, que Nicodemos sabia muito bem, referências para que ele pudesse entender um pouco mais. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus começa a fazer uma mesclagem daquilo que ele está presenciando agora, no caso Nicodemos, com aquilo que Nicodemos já conhecia das Escrituras. Então Jesus coloca elementos novos em coisas que ele já conhecia.
o primeiro elemento novo que Jesus traz é: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus poderia ter dito assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho de Davi. Se Jesus tivesse dito filho de Davi, Nicodemos teria a referência dos profetas que falava sobre o filho de Davi que viria resgatar a Israel. Mas essa mensagem, em parte, está correta, porque desceria sim o Messias, mas em parte está incorreta, porque ele não seria o filho de Davi, ou seja, ele não seria o rei que viria reinar como Davi reinou, tirando Israel da escravidão e colocando Israel politicamente superior aos seus inimigos. Mas Jesus usa a palavra filho do homem. E usa duas vezes, porque, mais uma vez, lá no versículo 14, no finalzinho, diz: assim importa que o filho do homem seja levantado. Filho do homem. Jesus, ele traz um elemento novo, uma nova referência, que ele mesmo traz para si. Filho do homem. Ou seja, alguém nascido dentre a humanidade, alguém igual à humanidade, alguém igual ao ser humano daquela época, assim como Nicodemos. Mas Jesus traz a referência de algo acontecido lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito e peregrinava pelo deserto, e muitos começaram a ser picados por serpentes. Então, Deus manda que Moisés faça uma serpente de ouro, coloque em um pedestal e assim levante aquela serpente. Porque todos aqueles que olharem para aquela serpente, tendo sido picado por cobra lá no deserto, não morreria, seria salvo. Então Jesus pega a referência dessa passagem que ele conhecia muito bem e diz a Nicodemos, trazendo um elemento novo. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida, assim como lá em Moisés, mas com um detalhe: não era vida para ser curado da doença, para ter uma vida aqui com saúde, para completar os seus dias com saúde, para completar os seus dias sem moléstia, para que ele pudesse viver na sua própria família, gozando do dia a dia. Jesus coloca o elemento eterno, vida eterna. Ou seja, Jesus está falando para Nicodemos que vai além dessa cura física, vai além do relacionamento, do bem-estar do ser humano físico nesta vida, mas perpassa essa vida, vai além desse momento, vai para a eternidade. Com certeza, irmãos e irmãs, Nicodemos ficou bem impactado com esta palavra. E com certeza ele ficou pensando. O texto não diz como ele se retirou, como essa conversa acabou, mas nós podemos encontrar em duas outras passagens a presença de Nicodemos junto com os apóstolos e com Jesus. A última referência é justamente quando Jesus foi sepultado e Nicodemos, junto com José de Arimateia, leva o corpo de Jesus para ser sepultado. Então Nicodemos, com certeza, teve a sua fé fortalecida, teve a sua fé desafiada, e ele responde positivamente, segundo os outros textos que podemos
perceber a presença de Nicodemos junto aos apóstolos e junto a Jesus. Basicamente, então, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu quero te desafiar a crer, mas não pelos sinais, como você aprendeu na religião judaica. Mas você precisa crer pela sua própria experiência, pela sua própria caminhada, pelo seu próprio relacionamento com Deus. Querido irmão, quando nós temos um relacionamento com Deus, não tem como você ser ludibriado, não tem como você dizer que foi enganado, porque Deus ninguém engana. Quando nós temos um relacionamento, uma experiência própria, nós temos um conhecimento adquirido, solidificado em nossos corações. Nós não nos guiamos por informações que chegam de A, de B ou de C, por dogmas, por coisas que alguém diz e de uma forma assim esotérica, espiritualizada ou espiritualizante, eu acredito. Não, eu tenho experiência, eu tenho convicção, eu sei que é assim. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 11, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A sabedoria do Senhor, irmãos, é para cada um de nós. Se nós não temos, se nós não percebemos que não temos, precisamos fazer como Nicodemos. Nem que seja à noite, nem que seja escondido. Vá aos pés do Senhor e peça ao Senhor sabedoria. Agora entenda, quando o Senhor nos dá sabedoria, Ele exige de nós. Ele vai exigir que a gente caminhe. Ele vai exigir que a gente tenha a nossa própria experiência. Não é só uma questão de ouvir o que é certo e seguir o que é certo como uma doutrina de uma religião. Mas é de provar, é ouvir e provar. Provando ter convicção, ter consciência. E uma vez tendo convicção e consciência, pronto, a vida muda. A vida vai ser diferente, porque nós vamos encarar a vida, os problemas da vida, os desafios da vida, de uma nova perspectiva. Não com medo, não com fragilidade, mas com convicção, como alguém que sabe o que está acontecendo e sabe aonde isso vai dar. Então caminha com segurança. Finalmente, em Hebreus 11, diz aquele texto clássico acerca da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certezas e convicções. Irmãos, quando nós temos certeza e quando nós temos convicção, onde está a dúvida? O espaço para duvidar deixa de existir. Viver mediante a fé é viver em segurança, é viver com convicções acerca daquilo que Deus tem nos revelado e tem nos falado. Então, querido irmão, querida irmã, Nicodemos foi chamado, Nicodemos foi desafiado a ter uma vida guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, guiada pelas convicções e as certezas que o Espírito traz aos nossos corações. Por isso, não há mais espaço para medos, não há mais espaço para duvidar. Existe espaço para ter dúvidas, como todo ser humano limitado que somos. Mas não há mais espaço para duvidar que Deus está falando a verdade, duvidar que Deus tem preparado para nós algo muito maior, duvidar que a vida que há em Deus é algo muito maior do que a vida que temos e vemos neste mundo. Que Deus nos abençoe e nos conceda caminhar na experiência de vida que temos aqui com a mente de Cristo, com um novo nascimento
cravada em nossos corações, ou seja, abertos para o movimento do Espírito, para que nós não fiquemos presos em dogmas que tentam salvar a nossa vida, mas que nós possamos estar livres ao sabor do mover do Espírito, porque nele temos vida e seremos vida, tanto aqui como em qualquer lugar que estivermos, porque o Senhor, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. O Senhor ministra paz no coração de todos aqueles que caminham junto dele. E a paz é um fruto do Espírito maravilhoso. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, fé é um passo, Senhor, que damos na certeza e na convicção de que tuas palavras vão sempre nos mover e sempre nos levar a algo além. Pai amado, o dia a dia nos desafia, Senhor, a tantas coisas, mas a tua presença conosco nos fortalece, nos faz capaz de enfrentar os desafios da vida. Sê conosco, Senhor, e assim, ó Pai, nos fortalece. É o que nós te clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Porque o reino de Deus é feito de palavras. Deus abençoe Igreja Metodista Central em Santos, Hebreus, aquele versículo tão querido que no meu coração cada vez ele é mais querido e necessário. Não deixem de se congregar. E o fato de congregarmos pressupõe que nós nos estimulemos ao amor e às boas obras. Bom, estamos congregando via internet, nossa Igreja Central em Santos. Assim que concluir a questão da eletricidade no templo, creio eu, voltaremos aos cultos presenciais. Hoje, 7h da noite, houve culto presencial no Perequê. E aqui na Central logo haverá. Senhor nos abençoe. Quero agradecer de coração. Sabem que a nossa igreja, que teve momentos gloriosos, aniversariou em agosto 98 anos. Nossa igreja foi grande. Como hoje está menor em número de membros, claro, queremos crescer. Mas a nossa igreja, com o pessoal que tem, famílias que tem, graças a Deus por você e por todos os que são fiéis nos dízimos. Graças a Deus, viu? Claro, sempre nós aguardamos, se alguém ainda não descobriu a bênção de dizimar, de contribuir, por favor, portas abertas, como eu disse, bênção para nós que damos e para a igreja que vai conseguir concluir essa reforma, telhado, torre, pintura, madeirame e fios elétricos, com sucesso, sem dívida nenhuma. Amanhã cedo, devocional do pastor Flávio, 10 horas. Terça-feira, 18h30, live, culto de santos. Por favor, vamos estar juntos, congregados, embora pela internet. Quinta-feira, Letícia, Daniel, profeta Daniel, segundo estudo, 19 horas. E tem as células de jovens, juvenis, casais, tem a escolinha dominical, só que não é dominical, é sábado,
3 e 4 horas da tarde, criançadinha. Temos a nossa super escola dominical. Parabéns, Tânia. Seus esforços são lindos. Domingo, 10 da manhã. E os nossos cultos, domingo de manhã, domingo de noite. Graças a Deus, uma atenção especial ao nosso Bazar da Pechincha, sexta-feira, das 9 às 16 horas. Parabéns a Fátima, Regina e toda a equipe, obviamente com todos os cuidados sanitários no pátio da igreja. Dá tempo ainda de você dar alguma prenda e na sexta-feira trazer alguém para ser evangelizada e poder comprar coisas baratinhas. Vamos prosseguir na esperança de dias melhores, de acabar este período de pandemia e reclusão, para estarmos 100% juntos. Deus nos abençoe. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida e na tua vida permaneça, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.